penúltimo episódio da primeira temporada de The Last of Us, episódio 8, um dos mais sinistros e pesados da série. Quem que de fato era o David? Ele realmente é louco? Ele enganava o grupo tinha ciência do que ele fazia ou não? E o Joel, ele volta agora a ficar bem, aquele Joel que a gente já conhecia? Ele vem com tudo, bem capaz pra proteger a Ellie pro último episódio? Pois é, temos muito disso, muita coisa pra falar sobre esse episódio. Vou explicar tudo o que aconteceu, se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Last of Us, pra falar do penúltimo episódio da primeira temporada, episódio 8, um dos episódios mais esperados, o grupo dos canibais aí, do David, e que eu tenho coisa demais pra falar, muita consideração, muita coisa importante. Já vamos lá, já deixa esse like que é importante demais, se inscreve no canal pra você não perder nada, e fica ligado que no dia que esse vídeo tá saindo aqui, 8 horas da noite, vamos ter mais uma live, né, jogando ali, comparando o jogo com a série e também com o sorteio. E é o seguinte, né, de cara, eu quero começar falando que temos um episódio que começa a preparar a gente pro que vai ser a segunda temporada da série. Que a segunda temporada vai abordar o jogo 2, que aborda muito o outro lado da moeda. Tem muito o foco de te forçar a ver o lado dos outros sobreviventes, o que seriam inimigos, trazendo a ideia de que ninguém é herói nesse mundo, só que, assim, de uma forma bem doentia, né? De qualquer forma, a gente tem o grupo do David, a gente tem a adição de camadas extras no grupo dele, que a gente não tem no jogo, que funcionou bem demais, fazendo o episódio ficar mais sinistro e pesado ainda. Outro ponto também que eu preciso falar é sobre o Joel, né? Finalmente um episódio que dá uma melhorada na imagem do Joel pra parte do público ali, que fica comparando com o jogo, porque ele de fato, na série, ele é mais fraco que no jogo, é mais humanizado, tem mais sequela do apocalipse, e aqui finalmente é entregue uma parte do Joel que a gente queria demais ver, que muita gente cobrava, né? Que é ele firme, mostrando do que ele é capaz pra salvar a Ellie. Mas assim, de cara eu tenho que ir pra abertura aqui pra falar dessa introdução do grupo do David de uma forma muito mais intensa que no jogo. Essa pegada dele, pregador, ele falando da Bíblia e tudo mais, você identifica isso aqui como não sendo o grupo do David. Quem viu o jogo vai dizer, não, gente, que negócio diferente. Aqui passa muito uma ideia de profundidade, assim, do momento de escassez. Aqui começa a construir o lado desse grupo, tá sofrendo, não tá tendo comida, e começa a construir um pouco do lado perverso do David, totalmente psicopata, que a gente vai ver mais pra frente. Mas de início não entrega o que ele é, qual que é a verdade. De início é um grupo bonitinho, um grupo ali que tá sofrendo, coitado, dá dó. Um episódio que, por mais doentio que seja o conceito deles, o lado dele defender aquela questão, nossa, mas o que você esperava? Você esperava que a gente morresse de fome? Por mais doentio que seja nesse quesito, ele foca em abordar o outro lado. E assim, indo pro foco do Joel e da Ellie, eu preciso falar no momento que mostra ali o ferimento do Joel costurado, que eu acho que pode ter confundido muitas pessoas, tá? Pelo formato como tá costurado aqui, o formato de mordida certinho, né? Eu acho que muita gente quando viu a primeira vez ficou meio bugado. O Joel foi mordido, eu não vi. A primeira vez lá atrás, quando eu assisti esse episódio, eu fiquei meio assim, eu tive que voltar a assistir de novo. E aqui a gente vê, né? Ellie tentando de tudo ainda pra salvar o Joel, toda a sua dedicação. Só que acabando chegando no mesmo ponto que o outro grupo lá tá, precisando de comida. E é esse o ponto que fazem as conexões aqui. E aqui, né, a gente tem um reflexo do treino de tiro que o Joel tinha dado pra ela episódios atrás. Inclusive, pra deixar claro que eu já vi as pessoas em comentários na internet que não entenderam bem o que aconteceu aqui. De fato, ela acertou o servo, tá? O tiro pegou, ela não errou. E ele foi sangrando até cair de frente o David. É óbvio, mas fica explicado aqui pra quem não entendeu. E aí a gente tem um encontro, a gente tem toda aquela adaptação também muito parecida com o jogo, aí as coisas começam a se alinhar, né? Esse episódio tem uma vibe bem mais sinistra do que os outros, bem mais interessante também, por exemplo, do que o 7. Eu acredito que até quem não sabe da história, a todo momento ficava esperando alguma coisa dar muito ruim aqui, né? Uma coisa que eu preciso destacar aqui, né, que quando a Ellie manda, né, o David falar pro James buscar medicamento, quando o David fala pro James, ó, isso aqui não é um código, vai lá buscar e tudo mais, isso já é um código, tipo, já é um plano deles, já tinha, tipo assim, esteja preparado, tá? E é aqui que a gente vai de só jornada da sobrevivência pro lado perverso e criando eles como antagonistas. A gente tem ele, né, conquistando a Ellie aos poucos, a gente vê a lábia do personagem, vale destaque demais pra atuação desse cara aqui também muito boa. Talvez, literalmente, o melhor vilão da série, desses 9 episódios, o melhor. E aí a gente tem toda a treta, a descoberta da ameaça, a descoberta de que a pessoa que feriu o Joel gravemente, mas que ele matou também, era um dos membros do grupo ali,
era o pai de uma garotinha lá, que aí começa a criar todo aquele lado mais humanizado, aquela vibe de que vocês não são do bem não, vocês são herói pra vocês. E nisso a gente tem o David deixando a Ellie ir embora. Isso é um dos pontos também pra explicar por que ele deixou a Ellie ir embora ali. Justamente por uma estratégia maior, porque ele queria mais. De fato, ele queria a vingança, ele queria levar o Joel lá à justiça. Ela indo embora, ele consegue encontrar ela junto com outra pessoa que ela tá junto. E aí a gente tem mais cenas de cuidados, mais cenas bonitinhas, né? A atuação da Bella Ramsey também aqui é sensacional, é bem bonito de assistir ela deitando no Joel pra aquecer ele. Esse episódio, acima de muita coisa, ele constrói demais o quão agora Joel e Ellie são pai e filha, não importa o que aconteça. A pessoa mais importante pro Joel nesse mundo é a Ellie e pra Ellie é o Joel. Mas aí aqui a gente já tem um foco pra desconfiar, né? Quem não sabe da história, quem não sabe o que acontece, não sabe ainda que eles são canibais, vê esse ponto, né, que tipo, não tinham comida. Do nada ele chega com carne de cervo ali. Eles não tinham comida, agora eles têm. Depois, quando a gente descobre tudo, você já vai perceber que aqui era parte da enganação, a parte da explicação, né, do episódio, de que nem todos sabiam que eles estavam sendo canibais. O próprio David revela que era apenas uma parte do grupo ali que fazia e sabia disso, tipo, 4 pessoas só. E o resto acabava que era bem alimentado ali, não sabia o que era que tava comendo, só comia. Em resumo, a gente não tem um gigantesco grupo de canibais, a gente tem um grupo gigantesco enganado por esses aqui que perderam a humanidade. Principalmente o David, que é totalmente doente, e eu vou falar um pouco mais disso depois. Antes eu preciso falar mais do tal outro lado da moeda, que esse episódio aborda muito, eu acho que esse aqui é o principal ponto pra isso, que aborda muito o sofrimento da menina de ter perdido o pai. A raiva dela de colocar o Joel e a Ellie como inimigos mesmo, ela quer que matem eles, e tira eles totalmente de papel de heróis pra ser vilões aqui. E a gente já vê um pouco mais disso, né? Por exemplo, a caça pela Ellie, quando eles voltam, o interesse dos capangas em já matar ela direto, mas o David impondo, não, quero ela viva. Isso gera uma separação entre os dois, e também pra quem não sabe o lado perverso do David, começa a criar uma empatia com ele, tipo, nossa, isso aqui é um líder sensato, olha que pessoa correta. A construção do roteiro e da direção do episódio é muito incrível. Te engana totalmente e te pega de surpresa, é esse o objetivo. E aí a gente tem a captura da Ellie, né, que é até que fácil, porque mostra um pouco de que, por mais que ela é capaz, sabe muita coisa, ela não sabe tanta coisa, ela é ingênua, né, passou de cavalo na frente dos caras armados. Só que isso abre a brecha pra gente finalmente ver o retorno do Joel brabíssimo. Isso mesmo, aqui começa a jornada da gente finalmente ver o que o Joel é capaz de fazer pela Ellie. Eu não posso deixar de destacar a questão do cara morrendo e sorrindo, né, que reforça mais aquela ideia da intensidade que eles estão dando, até mesmo pra personagens que seriam figurantes, isso. Que no jogo é descartável, você mata um cara desse rápido e tal. Aqui não, tem intensidade no personagem, você vê o sofrimento dele ou senão a loucura na cabeça dele. Só que tudo isso levando a algo mais sinistro ainda. A cena que a galera esperava demais, a cena dele torturando os caras, a cena dele enganando, falando que vai deixar vivo, mas matando. Eu posso dizer que aqui a gente tem um gostinho do que o Joel era e do que o Joel fez quando ele tava com o Tommy, antes de chegar na zona de quarentena de Boston. Isso aqui é só um gostinho, ele deve ter feito coisas muito piores do que isso. Mas seguindo, preciso falar da revelação. A revelação de que eles são canibais de fato, a Ellie descobrindo em si, e aqui que é o momento que o David se constrói como, pra mim, um dos melhores vilões da série. O melhor vilão da série pra mim é personificado assim, porque esse é o único vilão que assistindo me deu aquela raiva, aquela vontade de entrar na televisão e bater nele. E o ponto principal disso é ele questionando a Ellie se ela queria que ele deixasse o pessoal dele morrer. Tipo assim, eu tô comendo mesmo carne humana, você queria que eu deixasse eles morrer? Como se isso fosse algo extremamente aceitável, né? Ok, tá bom. Por incrível que pareça, eu acho que podem ter algumas pessoas que vão aparecer, que vão entender o lado desse cara e falar que isso é alguma possibilidade, mas na minha opinião, quem considera algo assim já entra pro nível de doente. E o pior disso tudo é ele associando isso à Bíblia. Aqui consagra ele como o cara que mente, o cara que não acredita nem no que ele prega mesmo. Por isso ele é a figura mais maldosa dessa primeira temporada, eu poderia dizer. Mas eu não posso deixar de falar do quão incrível é ele nessa parte, né? Assim como no jogo, a adaptação bem parecida, a Bella Ramsey aqui vai bem demais, naquela vibe de fingir que tá acreditando, a Ellie em si, personagem, né? Ela tá atuando pro David, mostrando quão ela é traiçoeira, né? Fingindo que acredita pra ir lá e quebrar o dedo dele. Tipo, principalmente quem não sabe da história, a todo momento você pode acreditar aqui que ela, de alguma forma, vai cooperar. Ela dá vários indícios que ela pode estar cooperando, mas não, ela não quer saber de cooperar. Ela não quer saber nem das consequências que pode acontecer com ela se ela não cooperar. Claro que eu também preciso destacar, né, sem mostrar muito, que não tem necessidade, que é sinistro demais ele encontrando os corpos das pessoas que eles pegaram, ali como se fosse frigorífico, né? Isso me lembrou demais aquela vibe da 5ª temporada de The Walking Dead, que tem o Terminus. Não comparando qual que é melhor, qual que não é, não quero comparar isso. Eu tô falando que é tão sinistro quanto. É sinistro nos dois lugares. E aí a gente tem aquela parte que dá aquela agonia grande, que seria o abate da Ellie, né? Quando você acha que a personagem vai ser quebrada, não.
ela ainda rende. Ela rende mais, cena satisfatória. Dela falando pro David que ele tá infectado, dela usando a mesma frase que ele, né, tudo acontece por um motivo, que direciona a gente pra batalha final, que era também um dos pontos grandes esperados pela galera do jogo, né, desse arco. Na minha opinião, o nível dessa batalha ficou acima do esperado, com resultados e tudo mais, ficou melhor do que eu imaginava. E também eu preciso destacar a revelação total do lado do psicopatismo do David, não só pelo fato dele tentar a mesma coisa com a Ellie, que é abusar dela, igual lá no jogo, mas também antes disso, ele mostrando o prazer dele de querer matar a Ellie e encurralar ela, a ponto de ele tá fissurado tanto por pegar ela, que ele não tá preocupado com a destruição de tudo que ele construiu, do lugar que eles têm, o refeitório, tá tudo queimando. Não, ele não tá preocupado se o grupo não vai ter mais onde comer, vai acabar com tudo. Ele não tá preocupado nem se ele vai morrer queimado ali junto com a Ellie, ele quer que ela morra. E aí a gente tem aquele desfecho satisfatório, pesado, sinistro, visceral, muito louco, e que tem a grande diferença pro jogo também, de focar muito mais na Ellie, e também dá menos espaço pra participação do Joel, com ele aparecendo só lá fora, apesar de que quando ele aparece, dá aquele acalmar no coração. Eu achei que dá uma tranquilidade, uma satisfação incrível, assim, no coração, sabe? De quando ele chega e abraça ela. É ali que constrói o senso de paternidade que faltava. Como eu disse, Joel agora tem a pessoa mais importante do mundo pra ele, que é a Ellie, e a Ellie, a pessoa mais importante pra ela, é o Joel. Acabou. É os dois e é os dois contra o mundo. E a história segue pro último episódio, inclusive esse ponto da proximidade dos dois, do quão a Ellie é importante pro Joel, constrói demais e prepara muito pro final da história, que traz esse lado de forma muito importante. O que eu posso dizer é que a gente volta pro nível dos episódios incríveis, né? Esse episódio, como eu falo desde antes aqui pra vocês, ele tá no nível do episódio 5 pra mim, assim, entre os melhores, e eles ficam dividindo com o 9 também, que é o próximo, que já tem trailer, vou analisar aqui no canal, você não perde, vou trazer também um outro vídeo sobre detalhes que você pode não ter percebido nesse episódio aqui, também tem vários. Já fica ligado, coloca a sua opinião, o que você achou, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder nada, e no mais é isso aí, um abraço, fui!